Olá, amigos do canal Servir e Amar. Mais um encontro gostoso para a leitura do livro Boa Nova, do espírito de Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós aqui estamos fazendo essa leitura juntos, nos deliciando com essa com essa verve de Humberto de Campos e nos trazer momentos tão deliciosos do Mestre Jesus enquanto esteve aqui na Terra, junto com os seus discípulos, passando essas lições maravilhosas de que nos valemos nos dias de hoje. E o capítulo de hoje é o 17, Jesus na Samaria. Mas antes de iniciarmos a nossa leitura, os nossos comentários, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus nosso Mestre, aos benfeitores espirituais que conduzem esse nosso trabalho tão pequenino, mas que fazemos com todo amor. Que abençoe a todos nós que estamos juntos, reunidos no amor do Cristo, para lembrar suas lições, seus ensinamentos. Que estejamos todos de corações abertos a esse novo ensinamento trazido por Humberto de Campos. Que Jesus esteja conosco, com os benfeitores espirituais, nos acompanhe, nos ilumine e nos inspire nesta leitura que faremos. Graças a Deus. Então começa Humberto de Campos dizendo assim: descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguido de alguns dos discípulos, nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. Filipe, André e Tiago, estando com muita fome, deixaram o mestre a repousar junto de uma pequena herdade e demandaram o lugarejo mais próximo em busca de alimentos. O Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó. Envolvida nos reverberos do sol que ia ceder lugar às sombras da noite que se aproximavam, uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro com a bela e costumeira placidez de seu semblante e lhe pedia de beber. Finalzinho de tarde, aquela hora em que já se está passando da tarde, já mais para a noite, quando naquela região que é muito árida, que é muito quente, né? O sol já enfraqueceu um pouquinho o seu calor, né? Eis que uma mulher sai da sua aldeia e vem até o poço de Jacó buscar água, né? Nesse horário é mais tranquilo de levar do que sob o sol escaldante, não é? E não por acaso Jesus ali estava, uma vez que os discípulos que o seguiam, que eram Felipe, André e Tiago, tinham se afastado um pouquinho em busca de alimentos, já que eles estavam nesta jornada e estavam se dirigindo a Cafarnaum. E eles param ali então para dar um descanso, né? E talvez se alimentar. E como a mulher se aproxima do poço, Jesus lhe pede de beber e a mulher retruca: como sendo tu, judeu, me pedes um favor a mim que sou samaritana? Interrogou surpreendida. Jesus descansou na interlocutora o olhar tranquilo e redarguiu: os judeus e samaritanos terão porventura necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Então, a gente já vê ali pela resposta da mulher ao pedido de água de Jesus
que havia um certo distanciamento entre os judeus e os samaritanos, né? Aquele pessoal da Samaria não ia fazer as suas celebrações, né, nos dias santos, né, nos dias determinados, lá no Templo de Jerusalém. Eles ficavam ali mesmo naquela região e oravam a Deus da forma que eles achavam que era mais conveniente. E a mulher então pergunta para Jesus: Olha, você é um judeu e vem pedir a mim um favor? Eu sou samaritana, né? Ela não entendia que poderia haver uma aproximação entre eles. E Jesus então falou: Olha, você então não observa as leis divinas, porque eu sou um judeu e você é uma samaritana, nós temos necessidades diferentes. Você não observa as leis divinas, porque nós temos as mesmas necessidades, né? E aí é o que ele diz aqui, né? Os judeus e samaritanos terão porventura necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conhece os dons de Deus. Porquanto, se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderia que te posso dar da água viva. E ela ficou admirada, né? Que vem a ser essa água viva? Inquiriu a samaritana impressionada. Onde a tens, se a água aqui existente é apenas deste poço? Acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu desde o princípio? E Jesus, mulher, a água viva é aquela que sacia toda sede, vem do amor divino de Deus e santifica as criaturas. E envolvendo a samaritana no doce magnetismo do seu olhar, continuou: Esse poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousam as águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro, voltará logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para estes, não mais haverá necessidade material de que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescarás os corações através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. E a mulher escutava, presa de funda impressão, aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito com a solenidade de uma nova revelação. Senhor, dá-me dessa água, exclamou interessada. Então Jesus está oferecendo a ela uma água que sacia todas as sedes, mas não é essa sede material que nós temos, que todo dia temos que ir lá e catar outro cântaro de água, levar para casa, ou essa água que nós estamos falando. Ele está falando de uma sede que temos dentro do nosso espírito, da sede de justiça, da sede de igualdade, da sede de bondade, da sede de felicidade, de compreensão, de tolerância, de amizade, de bondade, de ternura. É essa sede que Jesus está falando para ela, que uma vez que ele lhe dê essa água, essa sede está saciada. E a mulher então fica deslumbrada, querendo saber que água é essa, né? E pede a água para Jesus. Mas Jesus observa, mas ouve, disse-lhe Jesus. E o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular, explicando-lhe
o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Veja que nesse instante Jesus já começa a dar um esclarecimento a mais para essa mulher, mas o Humberto de Campos não nos diz quais são esses esclarecimentos, mas ele fala bem claro aqui: passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular. Talvez das necessidades que eles tinham ali, das dificuldades que eles passavam, dessa mesma condição que ainda hoje permanece lá no Oriente Médio, da mulher sendo tratada como objeto, sendo tratada como posse, sem muitos direitos. Talvez ele estivesse falando sobre isso com ela. E era importante que ela guardasse as leis divinas, para que pudesse ter esse entendimento que até hoje nós ainda não temos direitinho, não é verdade? Continua Humberto de Campos. Observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu: olha que interessante. Quando Jesus toca nos assuntos mais profundos, mais íntimos, talvez aquele que ela sequer comentasse, e se achava ousada ao pensar sobre aquilo, Jesus apontou e tocou no coração dela. É quando muitas vezes essa palavra do Mestre chega tão certeira nas nossas vidas que nós não temos outra condição que não chorar e nos render às evidências. É isso que aconteceu. Então, ela disse: Senhor, vejo agora que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar a minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo, um judeu feriu um dos nossos por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. Então é aquilo que eu estou aqui conjecturando com vocês. Essa mulher já tinha muitas questões que estavam ali sufocadas no seu coração. E quando Jesus vem e toca, ela fala assim: eu estou cheia de boa vontade, eu quero mudar a minha vida, eu quero santificar os meus dias, eu quero melhorar a minha atitude, mas é tanta confusão à minha volta que eu não sei mais que caminho tomar. O que é que eu devo fazer, né? Olha, e fala de uma coisa que parece um fato tão atual. Eu vou ler para que vocês vejam que não sou eu que estou inventando, é Humberto de Campos dizendo de um fato de mais de 2000 anos atrás. As discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo, um judeu feriu um dos nossos por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Essas questões não vão se repetindo ao longo do tempo?
Ainda hoje, por essas discordâncias em termos de religião, as guerras não se manifestam ainda naquela região. E eu estou falando naquela região, mas há quantas guerras que estão ativas nesse instante no mundo e que nós não nos damos conta, né? E há quantas pequenas guerras, ainda que em países ditos pacíficos, se fazem, e começando dentro dos nossos lares, dos nossos próprios lares. Havemos de ter essa paz em nós para podermos levá-la para o mundo. E por isso a mulher, quando vê e ouve Jesus, ela se sente tocada. E o mestre observou-a compadecido e exclamou: tens razão. Por toda essa confusão que havia ao lado dela, né? E que ainda existe hoje no mundo. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Suave silêncio se fez entre ambos, enquanto Jesus parecia sondar o invisível com seu luminoso olhar, a samaritana meditava. Nas palavras de Humberto de Campos, se nós não soubéssemos que estávamos falando de um tempo em que Jesus que se dirigia de Jerusalém a Cafarnaum e fez uma parada, um descanso, um pouso na Samaria, diríamos que Humberto de Campos está colocando fatos de 2023 para que possamos refletir. Porque olha o que Jesus diz: tens razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Quem é esse pastor que não o próprio Jesus? Quem é esse pastor que não esse mestre amoroso que vem trazendo a união de todos aqueles? E ele fala como ovelhas porque é o jeito de falar naquela região, né? Ele usa os elementos daquela região que os lobos dispersaram. Os lobos são os gananciosos, os orgulhosos, aqueles que só pensam em si, os egoístas, mas estes também são ovelhas do redil. Só estão no caminho equivocados, só estão neste momento desviados do amor do Pai, mas são tais como nós, pertencentes à grande família humana, de que o Mestre Jesus veio para unir, para juntar. E aí o Mestre, então, se para um pouquinho para meditar e para deixar que aquelas palavras caíssem mais profundamente no coração da samaritana que estava meditando. E daí, a alguns instantes, acompanhados de grande número de populares, chegaram os discípulos, admirando-se de todos se encontrarem o mestre Messias, admirando-se todos de encontrarem o Messias em conversa íntima com uma mulher.
Nenhum deles, todavia, aventurou qualquer observação menos digna ou imprudente. Observando que o Messias se preparava para retirar-se em busca da aldeia mais próxima, a samaritana, eminentemente impressionada com as suas revelações, solicitou a presença de todos os seus familiares e vizinhos, a fim de que conhecessem e lhe ouvissem as palavras. Então, aqueles três que haviam saído, né, para buscar os alimentos, que eram o Felipe, André e Tiago, eles voltaram e se admiraram, né? Porque, olha, até hoje é muito difícil, é proibido lá no Oriente Médio que uma mulher converse com um homem que não seja da sua família. Ou se não, com um homem desconhecido ou estrangeiro, sem ter a presença de um familiar do lado, seja de um marido, do pai ou de um irmão, ela não pode conhecer. Então, quando os três voltaram trazendo alimento, eles ficaram admiradíssimos, porque Jesus estava falando com uma mulher, e com uma mulher samaritana, ainda por cima, sozinhos, no final da tarde. Mas olha o que Humberto de Campos, nenhum deles, todavia, aventurou qualquer observação menos digna ou imprudente. E a mulher, vendo que Jesus estava se preparando já para ir para algum outro lugar, buscar um repouso, um pouso para aquele final de dia, né? Ela chamou os vizinhos, chamou os parentes para que viessem e ouvissem a palavra de Jesus. Tiago e André haviam trazido pão e algumas frutas e insistiam com Jesus para que se alimentasse. O mestre, porém, aproveitou o instante para mais uma vez ensinar o caminho do reino com as suas palavras amigas, compondo parábolas singelas. Muita gente se aglomerara para ouvi-lo. Eram viajantes que demandavam regiões diferentes, a par de grande grupo de samaritanos de opiniões exaltadas. A enorme assembleia se pôs a caminho, mas o Messias continuou espalhando as suas promessas de esperança e de consolação. Então o pessoal já estava ali vendo que havia alguém com umas ideias diferenciadas, uma uma atitude diferenciada, né? Queriam, porque a mulher também insistiu, que viesse e ouvisse as palavras daquele que ali estava e que ela reconhecia nele um profeta. Então, que viessem todos, mas quando se reúne a turba, né, vem todo mundo lá prestando atenção, né? Não, às vezes vem, né? E Humberto de Campos fala aqui, ó, eles estavam exaltados, ó, a par de grupo de samaritanos de opiniões exaltadas. Uns vieram meio a contragosto, porque mas que nós temos que ir lá ouvir um judeu? Que isso? Eu quero descansar, quero ir para minha casa descansar, né? Então, e Jesus, como não perdia a oportunidade para ensinar, ele até recusou o alimento que o Tiago e o André ofereceram, eles que foram lá e conseguiram pão, frutas, né? E insistiam para que Jesus come, mestre, porque senão daqui a pouco o senhor desmaia aí, né? E aí e ele, não, Jesus queria aproveitar a oportunidade para poder dar mais lições, mais esclarecimento, mais explicações, mais esperanças e consolações. Nesse ínterim, Felipe consultou os companheiros e, aproximando-se de Jesus, né, Tiago e André já tinham pedido. Aí o Felipe chegou também e rogou-lhe carinhosamente: Mestre, por favor, aceitai um pouco de pão. É indispensável cuidardes do sustento. Descansai e comei. E Jesus: Não te preocupes, Felipe.
disse o Messias com reconhecimento. Não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Qual? Atalhou o apóstolo com interesse. Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. Olha que lição bonita, né? Jesus ali aproveitando todo o instante e ele fala que o alimento dele é realizar a vontade do Pai, é realizar a obra para a qual ele foi endereçado. E eu acho até que é interessante de nós pensarmos que isso também às vezes ocorre conosco. Quando nós nos dedicamos a um trabalho com afinco, com vontade, com boa vontade, com amor, nós nem percebemos o tempo passar. Fala a verdade. A fome, a sede, isso passa despercebido por nós. E nós fazemos aquilo que viemos fazer com galhardia, com boa vontade e fazemos a melhor das coisas. Veja se não é assim quando você está fazendo uma coisa que você gosta. Procure se lembrar daquele dia que você fez alguma coisa com muito carinho, com muito amor, porque você estava com vontade de fazer aquilo e resolveu que ia fazer de uma forma muito gostosa. O seu dia passa, voa, né? Quando estamos fazendo aquilo que gostamos, o tempo se perde. E é isso que Jesus está dizendo, está nos dizendo nesta passagem, né? Antes de tudo, o meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. Quisera e pudéssemos nós fazer e falar do mesmo jeito que Jesus em relação à nossa vida, porque nós aqui estamos também, tal qual esse nosso irmão maior que veio primeiro que nós, para realizar a obra do Pai, aquilo que ele nos destinou a fazer aqui. E que é a pergunta 132 do Livro dos Espíritos: por que que nós estamos aqui? Para nos aperfeiçoarmos, para nos ajudarmos mutuamente, para nos incentivarmos uns aos outros na busca de condições melhores para os nossos dias. É esta sede que temos desta bondade, desta justiça, deste amor que nós precisamos ter. E uma vez que estejamos já saciados da água viva que o Mestre nos deu, as coisas materiais elas estarão em segundo plano. Porque nós estaremos sim no trabalho redentor e divino, de aperfeiçoamento, de ajuda mútua e de estarmos nos burilando, sendo nós mesmos os artesãos do nosso aperfeiçoamento, buscando a melhoria individual e, consequentemente, a coletiva. Nós vamos ficar por aqui, nesse trecho do capítulo, porque ele vai um pouquinho além e eu quero retornar num próximo vídeo para que nós possamos desenvolver com tranquilidade as ideias que estão trazidas, estão contidas neste capítulo. Nós já vimos que havia uma certa dissensão entre os judeus e os samaritanos,
que essa intolerância religiosa, que é uma das coisas pelas quais nós devemos nos preocupar, continua ainda hoje e que nós precisamos ter esse cuidado estando no nosso aperfeiçoamento, resolver essa questão. Nós estamos a um passo de passarmos para o o planeta de regeneração, um mundo regenerador. Mas só o faremos à medida em que essas questões de menos importância sejam resolvidas. É aquilo que Jesus falou. Por um acaso os judeus e os samaritanos têm necessidades diferentes? As necessidades, tanto de um quanto de outro, são as mesmas. E se nós olharmos na nossa vida, justamente com aqueles que nós temos alguma, não vou falar inimizade, não, antipatia ou desafeto, as necessidades deles são as mesmas que as nossas. É preciso que a gente comece a observar e tentar tirar o máximo possível de diferenças das nossas vidas. A pergunta que Jesus faz para a samaritana serve para nós também. E por isso que é preciso ser estudado, lido, pensado, repensado juntos. Porque cada vez mais nós vamos nos entendendo e buscando soluções comunitárias, coletivas para as questões. Ah, mas eu sou muito pequeno. Mas muito pequeno é também o grão de areia, que quando se junta, forma montanha. É isso que nós não percebemos ainda, do potencial que somos cada um de nós. E nós vamos encerrando por aqui, agradecendo a Humberto de Campos por trazer essa mensagem para gente, ao Chico Xavier pelo trabalho incansável que ele teve enquanto esteve aqui conosco e que ainda mantém no plano espiritual, juntamente com todos aqueles que, como ele, se dedicaram a ajudar o crescimento e o desenvolvimento da humanidade. E nós vamos vibrando então por todos esses luminares que aqui vieram, para que eles continuem iluminando a estrada pela qual nós devemos passar para chegar a esse reino tão anunciado, ao reino dos céus, que nos foi dito pelo Mestre Jesus, e que ora sabemos tratar-se do nosso aperfeiçoamento, dessa nossa caminhada rumo à perfeição que nós podemos atingir. Que a paz se faça no mundo, Senhor, conforme o Senhor mesmo nos disse. A minha paz vos dou, eu vos dou a minha paz. Mas fazei-nos também, Senhor, merecedores dessa sua paz. Que ela venha e habite em nós, para que possamos distribuí-la ao mundo em todos os lugares por onde passarmos. E mantende-nos juntos, Senhor, até o nosso próximo encontro. Graças a Deus, graças a Jesus. Até o nosso próximo encontro. É a segunda parte de Jesus na Samaria. Vamos ver o que Humberto de Campos nos traz. Ah, e se eu não falei, dá um likezinho positivo para nós, tá bom? Fiquem bem, fiquem na paz do Mestre Jesus.